Desigrejados. Quem aí já ouviu falar esta palavrinha? Ou quem aí também já ouviu as seguintes frases? Igreja não são quatro paredes, a igreja sou eu, a igreja são as pessoas. Ou então uma outra frase ainda muito mais conhecida que diz assim: eu não preciso ir a uma igreja para buscar a Deus. Eu busco a Deus em casa, eu faço as minhas orações em casa. Quem aí já ouviu isso por aí? Ou quem aí já falou isso? De repente tu é uma pessoa que não só ouviu, como costuma usar essas expressões, que igreja não são quatro paredes, que tu não precisa ir numa igreja para buscar a Deus. Então, quer entender um pouquinho mais sobre o que são os desigrejados? E o melhor de tudo, quer entender de uma maneira bíblica o que de fato é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a deixar o seu like, seu comentário, compartilhar este link, o link desse vídeo para pessoas que de repente você conhece, pessoas que hoje estão desigrejadas, pessoas que costumam repetir essas frases, pessoas que têm dúvidas com relação a que igreja frequentar, se deve frequentar alguma igreja, enfim. Curte, comenta, compartilha, envia o link, se inscreva no canal aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque é muito importante. Dessa maneira o YouTube entende que o conteúdo é relevante para outras pessoas. Lembrando sempre que o canal depende de vocês, vocês que já são inscritos, vocês que gostam do conteúdo, a gente depende de vocês para fazer com que o canal seja compartilhado. Porque se a gente depender do YouTube por causa dos assuntos que são falados, eles não vão recomendar. Então a gente conta com vocês para isso, tá bom? Então fica comigo até o final e vamos entender um pouquinho mais sobre o que são os desigrejados e o que é de fato a igreja do Senhor Jesus. Então, meus amores, hoje a gente vai falar deste assunto tão comentado, tão falado e tão de moda nos dias de hoje por aí, né? Os famosos desigrejados, aquelas pessoas que costumam usar essas frases, como a gente falou no início, que a igreja não são quatro paredes, que a igreja são as pessoas, a igreja sou eu não preciso ir numa igreja, eu posso buscar Deus em casa, eu faço as minhas orações em casa e já é o suficiente, funciona para mim. Meus amores, lembrando que a gente está gravando esse vídeo no canal porque essa tragédia de tudo isso que a gente está falando aí é algo muito comum nos dias de hoje e vocês já vão entender mais sobre isso. E porque muitas pessoas têm nos perguntado, né? Muitas pessoas têm falado no assunto que como está crescendo nos dias de hoje esse grupo chamado desigrejados, né? Então por isso a gente decidiu gravar esse vídeo para falar da tragédia que é ser um desigrejado. E aí agora não me importa se tu vai gostar ou não, se tu vai concordar ou não, porque como sempre o canal só ensina o que tá na Bíblia, né? Então de repente tu é uma dessas pessoas que com muito orgulho fala que tu é a igreja e que tu não precisa ir numa igreja para buscar a Deus. De repente tu é muito autossuficiente e muito segura de ti mesmo e usa essas frases. Mas eu oro para que o Espírito Santo, até o final desse vídeo, venha te convencer do grande perigo que é estar fora de uma igreja, estar fora de uma congregação, longe de pessoas. E eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Eu posso te mostrar na Bíblia, eu posso te ensinar, mas o convencimento vai vir do Espírito Santo. Então eu oro para que ele faça isso. Então, meus amores, a cultura dos dias de hoje
E assim, isso é desde Gênesis, tá? Desde Gênesis, quando Adão pecou, a primeira coisa que entrou no mundo foi o egoísmo. O egoísmo. Adão foi egoísta. Adão acusou a Deus e acusou a Eva. Ele não viu o seu erro. Ele acusou a Deus e acusou a Eva. Egoísmo, com medo, preocupado unicamente com si. Não, foi tu que me deu essa mulher, foi ela que pecou, foi ela que me enganou. Então, este egoísmo, que é um dos piores sentimentos, o sentimento de mesquinharia, de egoísmo, é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter, que a gente pode ter herdado de Adão. Então a cultura, desde Adão, e quanto mais a população vem crescendo, o pecado aumentando, o egoísmo vem se tornando cada vez mais comum na nossa cultura. As pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, com o seu mundinho, e muito focada em criticar, em acusar, em julgar, em apontar o dedo, em colocar todo mundo no mesmo pacote. Não, porque essa igreja não presta, então todas as outras também não prestam. Tudo isso é raiz de um egoísmo. Raiz de um egoísmo que eu quero mostrar na Bíblia para vocês, porque não sou eu quem diz. A cultura mostra isso, a convivência do dia a dia com as pessoas mostra um egoísmo grande no homem, e a Bíblia nos fala sobre esse egoísmo no que diz respeito à igreja. Então, eu quero até o final desse vídeo ler alguns versículos que eu tive que escolher, porque são tantos versículos falando da igreja, falando da importância de congregarmos, que eu tive que escolher alguns. Então, a gente vai lendo e eu vou ir explicando para vocês, tá bom? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre esses desigrejados, né? Por quem são os desigrejados hoje, né? Existe aí alguns grupos de desigrejados. Desigrejados são pessoas que não frequentam nenhuma igreja, tá? E a gente vai focar mais dentro do suposto cristianismo, do suposto mundo evangélico, tá? Eu não vou nem falar de pessoas incrédulas, pessoas que não têm uma fé, digamos assim, no Deus da Bíblia, no Jesus da Bíblia, sabe? Embora é uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas não, eu prefiro falar incrédulos para que fique essa distinção. Vamos falar supostamente dos cristãos, que na verdade não são, né, gente? Mas para vocês terem um entendimento. Então, dentro do mundo cristão ou do mundo evangélico, existe esse grupo que se chama desigrejados. Ou seja, uma pessoa que não frequenta nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja evangélica. Por quê? Da onde surgiram esses grupos desigrejados? São pessoas magoadas com a igreja ou a instituição que algum dia ela frequentou. Esses são alguns dos desigrejados, pessoas que um dia participaram de uma igreja e lá tiveram alguma decepção com líderes, com oficiais da igreja, com o próprio povo da igreja. Ela se sentiu injustiçada, então ela simplesmente disse: não vou mais, estou saindo da igreja, porque essa igreja não é boa. Então ela sai daquela determinada igreja, daquela determinada instituição e fala: eu vou buscar a Deus em casa, eu vou fazer as minhas orações em casa, porque igreja nenhuma presta. Então essa pessoa passa a ser uma pessoa desigrejada, ela não frequenta nenhuma igreja. Outra parte dos desigrejados nos dias de hoje são aquelas pessoas que tiveram uma má experiência também com a instituição ou com a igreja que ela um dia frequentou,
ou familiares dela frequentaram e tiveram maus exemplos, que são contra ao que se ensina dentro das igrejas. Muitos desigrejados hoje são pessoas decepcionadas com a igreja, com as pessoas ou com os ensinamentos das igrejas, né? Que quase sempre são de falso evangelho, como o evangelho da prosperidade, por exemplo. Tem muita gente que fala: eu não vou numa igreja porque eu não quero ser roubado, porque lá naquela igreja só fala de dinheiro. E a pessoa até tem razão, porque realmente o falso evangelho da prosperidade, tu não deve ir mesmo. Tu tem que ficar longe dessas instituições que pregam prosperidade, a vida melhor aqui, que não pregam a cruz de Cristo. Realmente, nesse sentido, a pessoa tem razão. Eu não quero nem saber, porque a minha família foi naquela igreja e ela ficou na miséria, perdeu tudo, ela deu tudo que tinha. Às vezes ela teve a própria experiência, ou às vezes ela vê outras pessoas terem essas experiências ruins, então ela fala: eu não vou em igreja nenhuma, porque tá tudo errado, são tudo ladrão, são tudo bandido, são tudo ninguém presta. Então, por um lado, ela tem razão de dizer que muitas igrejas pregam um falso evangelho, incluindo o da prosperidade, mas por outro lado, ela tá colocando todo mundo no mesmo pacote. Ela tá considerando que nenhuma igreja presta, e daí ela está pecando, e pecando feio, porque ela está julgando, criticando e achando que não presta, que nenhuma presta. E daí ela tá indo, inclusive, contra o mandamento bíblico, né? Que é o de congregar. Então, geralmente os desigrejados fazem parte desses grupos, ou que se decepcionaram dentro de uma igreja, tiveram uma decepção e falam: tô saindo e não quero mais saber de igreja nenhuma. Outros, por causa do falso evangelho, também se decepcionaram, ou tem conhecidos que se decepcionaram, então ela julga todo mundo igual. Ou então aquela pessoa muito confiante de si, que fala aquelas frases que a gente falou agora há pouco: eu não preciso de igreja, eu posso buscar Deus em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, eu não preciso de 4 paredes. A igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, porque não existe outra. Conforme vocês vão ver no estudo bíblico, que Jesus falou e que os discípulos falaram com relação à igreja, de repente tu tá aí ringindo os dentes contra mim, mas se tu for humilde o suficiente e querer aprender a verdade, continua até o final desse vídeo, porque daí tu vai entender por que eu tô dizendo que a pessoa que fala isso é uma pessoa arrogante, soberba, autoconfiante. E está completamente longe da verdade bíblica. Está completamente longe do entendimento do que realmente é a igreja. Está completamente desobedecendo ordens, mandamentos do Senhor Jesus. E inclusive desprezando orações que Jesus fez pela igreja. Assim de grave é ser um desigrejado. Assim de grave é não frequentar uma igreja bíblica, uma igreja sã, uma igreja que realmente ensine isso aqui. Porque eu estou sim de acordo com não frequentar seitas, não frequentar falsas igrejas cristãs, falsas igrejas evangélicas, onde a cruz de Cristo não é pregado. Ali tu não vai te edificar mesmo, ali tu não vai crescer mesmo, ali tu vai cada vez ficar mais longe de Cristo. Mas existem ainda, sim, igrejas bíblicas que ensinam o verdadeiro evangelho. E é para estas igrejas bíblicas que Jesus deixou as ordenanças. Foi por esta igreja bíblica que Jesus orou. Foi para essas igrejas bíblicas que Paulo deixou instruções. E que a gente vai ler daqui para frente com vocês. Tá bom? Então, deixa eu ver só se não faltou nada aqui com relação aos desigrejados. E aquilo, né? Os desigrejados que usam muito essa expressão de que eu não preciso de igreja, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa. Se tu for honesto e sincero contigo mesmo, tu sabe que tu não faz isso em casa. Tu não faz isso.
tu te acomoda, tu não lê a Bíblia, tu não faz nada. Ainda tem aqueles outros desigrejados que falam assim, eu vou assistir um culto na internet, eu vou ouvir uma pregação na internet, eu tô me alimentando em casa, então eu não preciso ir na igreja, nada mais egoísta do que isso. E a gente vai ver que tudo isso vai contra os ensinamentos bíblicos, tá? Então, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso conforme a gente for estudando, tá? Então, eu quero que tu acompanhe comigo e eu repito, seja sincero, seja humilde, seja honesto. Tu que faz parte do grupo de desigrejados, seja por qual situação que seja, hoje tu diz que tu é um cristão, que tu é um filho de Deus, mas tu não frequenta uma igreja local, presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo é para ti. É para te tirar de um engano, é para te tirar de uma cegueira espiritual, é para te abençoar, tá bom? Então vamos lá. Acompanha comigo lá no livro de Hebreus, tá? Livro de Hebreus, no capítulo 10. Eu vou ler do capítulo 24 ao 25. O contexto, tá? O contexto é Paulo falando do privilégio que nós crentes, nós cristãos temos de chegar à presença de Deus em oração, né? Então ele tá falando que nós podemos ter toda a intrepidez, todo o valor, toda a coragem de nos aproximarmos a Deus em oração, como crentes. E aí, dentro deste contexto, ele vem e fala assim no 24. Ele tá falando da nossa comunhão pessoal com Deus, né? Que nós temos todo o direito como filhos de Deus de chegar ao trono da graça, de clamar a Deus, de orar, comunhão pessoal, mas dentro deste mesmo contexto de ser um cristão, de ser um crente, de ser um filho de Deus, ele vem com a seguinte instrução. E tu pode ficar bravo comigo, mas se tu tem que ser justo e honesto, porque se tu rechinar os dentes aí, tu tá indo contra o ensinamento bíblico, tá? A Bíblia não é só pra gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que agrada, é pra ouvir a verdade, tudo que tá escrito aqui. Tu não pode ser um cristão capenga, umas coisas tu acreditar e interpretar de forma literal e outras coisas, não é bem assim, eu não concordo. Aí eu acho que daí tu teria que rever o teu novo nascimento, saber se tu realmente é cristão de verdade. Inclusive, o fato de não gostar desse assunto, né? De falar de desigrejados. Então, Paulo vem com o seguinte conselho, a seguinte orientação. Eu digo Paulo porque a gente acredita que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. 99% que tenha sido Paulo. Ou então 1% que tenha sido Barnabé. Né? Eram os dois discípulos do Senhor Jesus que tinham a mesma maneira de falar, que tinham a maneira de se expressar, os dois mais parecidos com o texto que é escrito em Hebreus, ou Paulo ou Barnabé. Mas a gente acredita que é Paulo. Mas enfim, então o autor de Hebreus fala o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros. Paulo vinha falando que nós poderíamos nos aproximar de Deus, ao Santo dos Santos, com toda intrepidez, para orar a Deus por nós, nossa comunhão. Mas aí ele vem e fala: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Olha só, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, vamos lá. Então, Paulo está dizendo aqui para os crentes hebreus, exatamente isso que eu li para vocês.
Vocês têm que ter a comunhão de vocês têm toda a liberdade de se aproximar do Santo dos Santos e clamar a Deus. O véu foi rasgado, não precisa mais de um sacerdote. Agora tu tem acesso direto a Deus para clamar a Deus, ter a tua comunhão com Deus. Tu não precisa de um sacerdote para interceder por ti. Agora tu pode chegar diante do Santo dos Santos, diante de Deus, mediante Cristo Jesus, e fazer as tuas orações, orar, pedir para Deus, enfim, ter a tua comunhão com Deus. Agora tu tem liberdade para isso. E aí ele vem com a orientação: e consideremos-nos, pois, também uns aos outros. Ou seja, a gente tem que pensar no nosso próximo. Não foi que a gente começou falando que a cultura desde Adão e a cultura dos nossos últimos dias, principalmente, é o egoísmo? Por quê? Porque as pessoas não consideram mais as outras pessoas. As pessoas estão tão preocupadas com o seu umbiguinho, com a sua vidinha. Não, pra mim assim tá bom, eu acho que é assim, eu não preciso de igreja, eu posso buscar Deus em casa. Mas espera aí, o que é uma igreja? A gente já vai falar daqui a pouco o que é uma igreja. As pessoas são muito egoístas, estão muito preocupadas só consigo. Então aqui Paulo, o autor de Hebreus, está dizendo: consideremos-nos uns aos outros, não deixando de nos congregarmos, congregação, união de pessoas. Não deixemos de nos congregar uns com os outros, nos reunirmos uns com os outros para ajudar. Olha o que ele usou aqui, ó, para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. Ou seja, não basta tu na tua casa, com a liberdade que tu tem de se aproximar de Deus e orar pela tua vida, pedir por ti, ter a tua comunhão com Deus, adorar a Deus, buscar a Deus lá na tua casa, fechar a porta do teu quarto, como a Bíblia ensina, ter a tua comunhão privada. Isso todos nós temos, eu tenho, e ai de nós se não tivermos. Ter a nossa comunhão privada, só a gente e Deus, só nós e Ele, eu e o meu Pai. Essa é uma obrigação nossa de filho, é uma necessidade, a gente precisa disso. Mas não é só isso. Nós, como filhos de Deus, nós como os cristãos, fazemos parte de uma família, fazemos parte de um corpo, que a gente já vai ler daqui a pouco. E nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em comunhão, congregando-nos para um ajudar o outro, para um estimular o outro ao crescimento, ao amor, à prática de boas obras. E Paulo fala: não deixemos-nos de nos congregar como é de costume de alguns. Ou seja, já lá naquela época de Paulo e de Barnabé, dos discípulos, existia um grupo de pessoas que se alejava, se afastava, que não queria estar no meio da igreja, não queria estar ali estimulando e sendo estimulado, dando e recebendo. Somos parte de um corpo, fazemos parte de uma família, somos filhos de Deus ou não somos? Deus não disse que Cristo era o nosso irmão mais velho e que nós somos os irmãos mais jovens, Cristo primogênito e nós os filhos que viriam depois? Imagina se Jesus desprezasse a sua igreja. Não, ó pai, eu já morri por eles, agora não me interessa mais, eles que se virem, se eles quiserem te buscar, que busquem, se quiserem se reunir, que se reúnam. Imagina! Se Cristo continua intercedendo por nós todos os dias: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ele nos disse que não nos deixaria órfão, que Ele mandaria o Espírito para estar em nós, para nos fazer crescer, nos edificar, para nos dar dons e talentos. Dons e talentos que não é para mim, e sim para a igreja, e sim para os meus irmãos. Porque quando a gente faz parte de um corpo, a gente não se manda sozinho. Quando a gente faz parte de uma família, a gente não se isola. A gente convive com a família. Então, para isso serve uma igreja, a congregação,
a união de irmãos que estão ali em comunhão todos os dias para um ajudar o outro, para um animar o outro, para um fortalecer o outro, para dividir os dons, para dividir os talentos, porque o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas para nos autoedificar, né? Porque ele mora dentro da gente, então ele me convence do meu pecado, ele me consola, ele me anima, ele me exorta, ele me corrige, ele puxa minhas orelhas. Então, ele faz tudo isso para mim, né? Aline. Mas o Espírito Santo também me dá dons e talentos para que eu venha dividir com meus outros irmãos. E nem todo mundo tem os mesmos dons, justamente por isso. Deus, o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Coríntios que o Espírito Santo distribuiu dons e talentos para cada um de acordo à vontade dele. Então, cada filho de Deus tem um talento ou 2 talentos, um dom, 2 dons, né? Porque a gente está falando de dom, não estamos falando de fruto do Espírito, tá? Isso aí todo mundo tem que ter. Filho de Deus tem que ter todos os frutos do Espírito. Agora, dons não. Dons nem todos têm todos os dons. Às vezes tem a pessoa que tem um dom, às vezes tem 2, tem 3. Às vezes tem a pessoa que tem um talento e a outra pessoa tem outro talento. O Espírito Santo distribuiu para cada um e ele distribuiu para cada um de acordo com cada um justamente para quê? Para que nós viéssemos depender um dos outros. Uns têm o dom de ensinar e tem outros que não sabem ensinar. Então aquele que não sabe ensinar depende do dom do outro que sabe ensinar. Aquele que não tem o dom de ensinar tem o dom de sabedoria, de aconselhar, de dar uma palavra de consolo. E às vezes aquele que tem o dom de ensinar não tem o dom que aquele ali que tem a palavra de consolo para dar. Outro dia até falava, quando eu não tenho o dom de consolo na hora da morte. Não tenho. Eu não tenho esse dom. Tu não sabe o que falar para uma pessoa quando perder um familiar. Eu já falo, eu não tenho esse dom, sabe? Tu não sabe o que falar para a pessoa. Mas tem gente que tem. Tem gente, existe um dom, exatamente um dom. Lá em Coríntios tem uma lista de dons que tem o dom de consolar, o dom de consolação na hora da morte. Tem gente que chega e consola, ela tem aquela palavra traz aquele conforto. Então aquele que não tem o dom de consolo vai depender daquele irmão. E eu só estou dando alguns exemplos. Por isso que o Espírito Santo não deu todos os dons para todo mundo, porque senão nós nos tornaríamos as pessoas mais egoístas, mais avarentas, mais orgulhosas, mais soberbas, mais cruéis que pode existir. Porque nós nos tornaríamos independentes. E não, nós não somos independentes, nós somos um corpo que depende do cabeça, que é Cristo, e dependemos dos outros órgãos do corpo. Vamos ler lá em 1 Coríntios, vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que está falando justamente dos dons espirituais, e aí vem no versículo 12 e fala assim, a unidade orgânica da igreja. Vamos lá, a unidade orgânica da igreja. Vamos lá, unidade orgânica viva da igreja, viva da igreja, né? Muito se diz assim, a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós. Realmente, a igreja não é 4 paredes, não é aquele templo lindo, ou não é aquela igrejinha humildezinha lá, toda pequenininha, toda lá. Não, isso aí realmente não é igreja. Mas é o local onde a igreja viva, a igreja orgânica de Cristo se reúne. Porque é preciso ter um lugar para se reunir. No Antigo Testamento, no passado, na época de Jesus, eles se reuniam na sinagoga, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam na beira do rio, como foi o caso de Lídia,
que Paulo estava pregando lá na beira do rio para pessoas e Lídia tá ali, Deus abriu o coração dela para ela entender a palavra e ela já convidou Paulo para ir para casa dela para pregar para ela, para os familiares dela. As pessoas precisam se reunir. A palavra de Deus é pregada por pessoas. Tudo bem, tu pode ler a tua Bíblia sozinho, mas é o que eu repito, é o teu momento de comunhão com Deus, como eu tenho todos os dias. Pego a minha Bíblia, vou ler, vou meditar para mim, ter minha comunhão com Deus. Isso é sozinho, isso ninguém deve interferir. Mas agora quando se diz igreja orgânica, congregar para dividir dons, isso é estar junto com pessoas. E para isso tu precisa de um lugar para se reunir. Precisa de um lugar para se reunir. E aí a gente vai falar da tecnologia e tal, mais pro final, que por um lado foi bom, principalmente nessa época de pandemia que a gente viveu, né? A gente pôde se congregar, mas não é a mesma coisa, não é igreja orgânica. Mas enfim, isso é outra história, a gente fala daqui a pouco, mas a igreja realmente não são 4 paredes. Não é aquele templo luxuoso ou não é aquela igrejinha humilde, realmente, aquele casebre lá humilde. Não, isso realmente não é igreja. Mas as pessoas que se reúnem ali dentro são a igreja. E essa igreja precisa de um lugar para se congregar, para estar unida, para uma ajudar a outra. Olha só, então vamos ler lá. A unidade orgânica da igreja. Porque assim, isso é Paulo falando, tá? Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso aqui é muito bacana, porque Paulo tá falando da igreja, né? Aí ele falou, ó, um corpo tem muitos membros e esses muitos membros fazem parte de um corpo só. Aí ele fala, assim também é Cristo. Ou seja, Cristo é um só. E todos nós fazemos parte de Cristo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Pois em um só Espírito fomos nós batizados em um corpo, né? A palavra batismo no original, quando nós fomos selados com o Espírito Santo, nós no dia do nosso novo nascimento, nós fomos unidos. A palavra batismo significa unidos, agregados, colados a um corpo que tem uma só cabeça, que é Cristo, né? Então, todos nós fomos batizados com um só Espírito, que foi o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha a preocupação de Jesus com a família dele. Olha a preocupação de Jesus com os irmãos dele. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Porque vocês precisam estar reunidos. Então ele nos une com o Espírito de Deus, né? Então por isso nós todos somos irmãos. Todo filho de Deus, todo cristão de verdade, a gente é irmão. Por isso o costume de chamar de irmãos, né? Que o ranço da religião, o ranço das seitas fez a gente perder esse costume de chamar de irmãos. Mas tudo bem, a gente não precisa ficar chamando irmão para lá e para cá, porque acaba se tornando um costume religioso. Mas a essência de que realmente somos irmãos, a gente não pode perder, porque é isso que a gente é. Lembra quando Jesus estava pregando lá no templo, reunido com as pessoas no templo, e chega Maria, a mãe de Jesus e os irmãos, e vem uma pessoa e fala assim, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá te esperando, estão te chamando. Ele olhou e disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha só o que Jesus está falando. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, aqueles que têm o mesmo espírito que eu. Aqueles que têm o espírito do meu Pai. Aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são nascidos de novo. Olha a importância de entender isso, gente. Então, vamos lá.
Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como lhe agradou. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ai, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é se referindo à igreja. Todos nós somos um corpo só. Tu já viu algum corpo andando por aí sem cabeça? Tu já viu alguma cabeça andando por aí sem um corpo? Não, né? Por quê? Porque onde está a cabeça, o corpo tem que estar. Aonde está o corpo, a cabeça tem que estar. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas todo esse corpo funciona junto. Todo esse corpo funciona mecanicamente junto. Não dá para a mão funcionar sozinha, não dá para a perna funcionar sozinha, não dá para o coração funcionar longe do cérebro, não dá. Deus criou um corpo tão perfeito, com cada órgão no seu lugar: mão, boca, ouvido, nariz, cérebro, coração, rim, vesícula. Sim, gente, vocês sabiam que a gente tem uma vesícula? Uma rodinha desse tamanho assim. Uma rodinha assim, desse tamanhozinho assim, que eu não sabia que eu tinha. Só fui descobrir que eu tinha ela o dia que eu fui pro hospital para arrancar fora. Porque ela tava doente, ela tava cheia de pedra. E eu nem sabia que eu tinha aquilo ali. E só quem tira aquela bolinha de nada que fica aqui entre o estômago, entre o fígado e o estômago, aqui nesse ladinho aqui direito do nosso organismo, só quem tira aquilo ali é que depois percebe o quanto aquilo ali faz falta, o quanto aquilo ali era útil. Eu não sabia que existia, e o dia que eu arranquei ela, eu fiquei sabendo para que ela servia. Que é um órgão super importante, todos são importantes, e é justamente disso que está falando. E a vesícula é a responsável de fazer toda a limpeza da gordura do nosso organismo. Gente, depois que eu tirei a vesícula, eu nunca mais fui a mesma. Além de ter muito mais dificuldade para emagrecer, porque agora a vesícula que limpava, né, que distribuía a gordura do organismo para o lugar certo, agora ela não tá mais ali, agora ela não faz mais o papel dela. Então o organismo teve que aprender a acostumar a trabalhar sem ela, mas ficou defeituoso, gente. Deus criou a gente perfeito. Hoje o meu fígado é muito sensível, porque agora a gordura vai direto pro fígado, e um fígado gordo vocês sabem que incomoda, então faz falta. Aquela coisinha de nada ali, tá fazendo muita falta pra mim, me prejudicou muito a minha saúde por causa disso. E tu que de repente já teve que operar um rim, um pulmão, ou que não tem uma mão, ou que não tem um dedo, vocês veem como faz falta, né? Então, todo o nosso organismo funciona perfeitamente, e funciona, tu vê, o meu fígado hoje é um fígado fraco porque eu não tenho mais a vesícula para cuidar dele. Gente, isso é para vocês ir vendo a analogia que Paulo está fazendo aqui do organismo humano para o organismo humano que é a igreja. Hoje o meu fígado é débil, é fraquinho,
Eu como uma coisinha mais forte, já dor de cabeça, ânsia de vômito. Por quê? Porque o meu fígado não tem mais a vesícula que protegia ele, que cuidava dele. E eu sofro com isso. Então, trazendo isso para o organismo vivo da igreja, o que tu tá fazendo com o dom e o talento que Deus te deu? Preso aí dentro da tua casa, cheio de si, dizendo que a igreja sou eu, a igreja não é quatro paredes, eu busco a Deus em casa, eu estou me alimentando na internet. O que tu tá fazendo com o dom e com o talento que Deus te deu? E isso se realmente tu é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus tem um dom, ainda que seja um só. E se tu não sabe qual é o teu dom, tu que diz que é nascido de Deus, busca. Paulo fala que a gente tem que buscar, saber qual é que é o nosso dom, porque todo filho de Deus tem um dom. Porque todo filho de Deus que é nascido de Deus vem com o pacote completo da salvação, lembra? Nós fomos criados para fazer boas obras. E para fazer essas boas obras, a gente faz ela na dependência do Espírito Santo, com o dom que ele nos dá. Então, tu diz que é nascido de Deus. Tu diz que é um cristão. Então, tu tem um dom. E o que tu tá fazendo com esse dom que Deus te deu? Preso dentro de casa, dizendo que tu não usa a expressão eu sou um desigrejado. Claro que não, tu até te ofende. Mas tu tá aí cheio de si, dizendo que tu não precisa de uma igreja. Que tu não precisa ir se congregar num lugar, porque tu busca em casa em Deus sozinho, tu tá te alimentando sozinho, egoísta. Tu não tá colocando o dom que Deus te deu para funcionar, para ajudar os teus outros irmãos, tu não tá protegendo a vesículazinha que tá lá, o fígadozinho que tá lá na igreja. De repente tu é a vesícula que deveria estar lá dentro de uma igreja protegendo aquele fígado, e tu não tá lá fazendo isso. E daí aquele fígado tá fraco, tá debilitado, tá com dor de cabeça, tá com ânsia. Mas tu tá aí, egoísta, dentro de casa. Eu me alimento em casa sozinho. Igreja não é a gente estar em casa sozinho, se autoalimentando. Isso é comunhão pessoal com Deus. Igreja é um organismo vivo que se reúne. O que é uma igreja? Igreja é um grupo de pecadores redimidos. Um grupo de pecadores que eram condenados ao inferno, que agora foram salvos, lavados pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, e que pela graça de Deus recebeu um dom e um talento, e que Deus coloca, distribui dentro de pequenas ou grandes congregações para dividir o dom e o talento que deu, que teve, que recebeu. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne num lugar. É preciso ter um lugar para a gente compartilhar os nossos dons e talentos, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, nossas experiências, para protegermos o fígadozinho que está lá fraquinho e que precisa de alguém, talvez com mais experiência, com mais entendimento, para proteger dele. E sem contar que tu está te negando a receber proteção de outro órgão que é capaz de fazer aquilo que tu não consegue fazer, porque aquele não é o teu dom. De repente tu é o fígado. De repente tu é o fígado e não tá recebendo a proteção da vesícula que tá lá na igreja, esperando um fígado fraquinho para ela proteger. Eu tô usando esse exemplo porque é o exemplo que eu vivo, é a minha experiência no meu organismo, então eu sei o quanto o meu fígado sofre porque não tem mais a vesícula para proteger ele. E isso é a mesma coisa, a mesma analogia dentro de uma igreja viva, orgânica. A igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós, e justamente por sermos nós temos responsabilidades com as outras igrejas, com os outros membros desse corpo. Um corpo não funciona sozinho. O que Paulo disse aqui? O que seria da mão se todo mundo fosse olho? O que seria do nariz se todo mundo fosse boca? O
que vai ser do organismo vivo da igreja se todo mundo decidir ficar em casa guardando, escondendo o seu dom e o seu talento? Por egoísmo, por só pensar em si, por ser amargurado, por ser rancoroso, por ser crítico, por ser julgador, por condenar todas as demais igrejas por causa de uma seita, por uma falsa igreja, por uma igreja que prega um falso evangelho. Aí tu quer te autoproteger. Não, eu não vou em igreja nenhuma porque nenhuma presta. E daí tu tá aí escondendo teu talento. Tu tá aí deixando de proteger alguém e deixando de ser protegida por outra. É burrice, porque além de ser egoísmo, não fazer o que tu tem que fazer, tu ainda tá deixando de receber aquilo que tu tem direito de receber. Porque, meus amores, nós não somos tudo, nós não somos perfeitos, nós não temos todos os dons e não temos de propósito. Deus poderia dar todos os dons, como a gente falou, mas o que seria um dos outros se todo mundo tivesse dom? Nos tornaríamos monstros, cruéis, arrogantes, egoístas. Por isso que Deus distribuiu cada um com seu dom, cada um com seu talento, para a gente poder cuidar um do outro, nos exortarmos, nos corrigirmos. Tem aquele irmão que é um irmão mais duro, mais forte, que tem mais postura de chegar e de corrigir. Tem aquele que já é mais quietinho, que já é mais manso, que já é... Tem aquele alegre, animado, tal. Tem aquele mais fechado, mais carrancudo, mas todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom para compartilhar. E esse é o objetivo da igreja. Todo mundo tem um dom. E eu acredito, tenho certeza que todo filho de Deus é grato. Todo mundo que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de si, faz com que a gente, em primeiro lugar, deixe de ser egoísta, né? Porque nós éramos egoístas porque estávamos em Adão, mas agora estamos em Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então o egoísmo não pode fazer mais parte da nossa vida. Por isso que quem diz que é filho de Deus e não tem vontade de estar no meio de outras pessoas que também são filhas de Deus, não tem vontade de estar numa igreja congregando, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de dividir o seu dom, o seu talento. Isso também é para aqueles que estão dentro da igreja e que também dizem assim, só não quero fazer nada, só vou ficar aqui, não quero me envolver com nada. Isso também é um desigrejado dentro da igreja. Essa é a verdade. É um desigrejado dentro da igreja. Porque nunca se esqueçam, a salvação vem completa. Ela vem com graça, ela vem com fé, ela vem com arrependimento, ela vem com conversão, ela vem com a justificação, ela vem com santificação, ela vem com crescimento, ela vem com glorificação no futuro, mas ela vem aqui ainda com boas obras. E se tu diz que é nascido de Deus, está dentro de uma igreja e não pratica boas obras, tu é um desigrejado como aquele que não está frequentando igreja nenhuma. Porque tu tá lá, ó, desculpa lá, não fede, não cheira. Então, tanto os desigrejados que estão fora como os que estão dentro, tem que parar para refletir se realmente houve um novo nascimento, tá? E quanto antes tu ser sincero e honesto e enxergar que tem alguma coisa errada, melhor. Então, aí o arrependimento vem e de repente tu tem acontece o milagre do novo nascimento na tua vida. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de pecadores redimidos que Deus uniu ao corpo de Cristo e colocou cada um no seu devido lugar como membros do corpo, colocou aquelas pessoas naquela determinada igreja, naquele determinado lugar para poder ajudar os outros, para poder compartilhar, dividir, ser irmão de verdade. Ser irmão de verdade, ajudar, exortar, corrigir, ensinar, usar os dons, pregar, ensinar. Meu Deus, existe uma diversidade de dons, gente, uma diversidade de dons, e Deus amplia, assim, Deus é a própria sabedoria. Ele usa a personalidade de cada pessoa para dentro da personalidade dela, usar ela naquele jeito. Às vezes é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa calma, uma pessoa às vezes até mais estourada. Deus precisa de todo mundo.
Todo mundo. O corpo todo funciona para um só propósito, para a glória de Deus. O corpo todo, nosso organismo, funciona tudo para a gente se manter vivo. Uma veinha que arrebenta e tu começa a perder sangue, tu já começa... E de repente tu tem uma hemorragia, tu até morre. Uma veinha fininha. Todo o nosso organismo do corpo humano, ele funciona para quê? Para nos manter vivos, respirando. E toda a igreja funciona para manter o corpo, que é a igreja de Cristo, viva, funcionando até a volta de Jesus. E enquanto tu não te entender que tu faz parte desse corpo, que tu não pode ignorar que tu faz parte desse corpo, se tu realmente é nascido de Deus, tu vai sofrer, tu vai padecer. Porque tu vai te tornar uma pessoa amargurada, tu vai enterrar o teu dom, tu vai enterrar o teu talento e Deus vai te cobrar isso. E outra, tu vai deixar de crescer porque tu não cresce sozinho. Tu precisa da sabedoria do teu irmão, tu precisa da pregação da palavra do pastor, tu precisa daquele irmão que vai... Nossa, gente, eu aprendo assim, sabe? Eu admiro o talento das pessoas. O talento delas Meu marido é testemunha. Vocês têm que ver, quando eu vejo alguém tocando algum instrumento, ou cantando, principalmente ópera, músicas líricas, aquelas crianças, aquelas pessoas com aquela vozeirona, aquela vozinha. Gente, eu choro e eu falo, meu Deus, que talento! Eu digo, Senhor, só tu para dar um talento para uma pessoa desse jeito, que toca aquele instrumento, aquele violão, aquela que canta, ou que tem aquele dom para cozinhar, aquela pessoa que tem o dom de te fazer rir só de tu olhar para a cara dela. Tudo isso faz parte do corpo, tudo isso são dons e talentos que Deus dá para animar. Tem aquele meio carrancudo, né, que tá lá sempre meio assim, mas aquele carrancudo também tem um dom que de repente tu não tem e sem dúvidas ele tem um dom e ele vai te ajudar. Às vezes a gente não vivencia isso, às vezes a ajuda vem de quem a gente espera. Às vezes tu espera a ajuda daquela pessoa, porque não, aquela pessoa tem todas as características, tem todas as possibilidades de me ajudar. Tu olha com o olho físico, mas às vezes aquela pessoa que tu acha que nunca poderia te ajudar, é ela que vai te ajudar. Por quê? Porque Deus deu o dom para ela, Deus despertou ela para te ajudar. E tudo isso, tu que tá em casa aí enterrando teu talento, tu tá perdendo de se edificar. Ah, mas eu não preciso disso. Cuidado, hein? Se tu continuar nesse erro, nessa arrogância, vou ser sincera, eu duvido que exista novo nascimento. Eu duvido, porque a Bíblia é muito clara. A gente foi feito para viver em comunhão, em irmandade, para viver. Até Deus tem a família dele, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus disse desde o princípio, não é bom que o homem esteja só. E os animais não eram suficientes. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou ficar aqui em casa com o meu cachorrinho. E não me interessa estar no meio das pessoas. Não. Se só o cachorrinho fosse suficiente, Deus não teria dito que não era bom que Adão estivesse só e criasse a mulher e mandasse ter família, ter filhos, para ter irmãos e ter tios e ter sobrinhos. E dentro da igreja ter aquela irmã, ter aquele irmão, ter aquele jovem, ter aquele adolescente, ter aquela pessoa, ter aquele pastor mais engraçado, ter aquele pastor mais sério, aquele pastor mais calado, aquele mais falante, aquela obreira que é mais simpática, aquela que é mais carrancuda, aquela que é mais mansa, aquela que é mais dura. Todo mundo com a sua personalidade. Deus usa a personalidade de cada um para usar dentro da igreja para todo mundo crescer. Assim como todo organismo do corpo humano trabalha junto para nos manter vivo, assim Deus usa dons, talentos, personalidade, características específicas de cada pessoa, cada dom, cada talento, para que aquele corpo todo se mantenha firme, cresça, desenvolva. Então tu não pode crescer sozinho. Tu tem a tua responsabilidade, sim, da tua comunhão com Deus. E a tua comunhão com Deus, olha só como a importância da união da igreja. A tua comunhão com Deus, tanto ela é para ti, como para poder ajudar os outros. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se eu não tenho a minha comunhão com Deus em casa, sozinha, de fechar a porta do meu quarto para orar, para meditar na Bíblia e aprender, eu vou ficar fraca.
E além dessa comunhão ser para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, essa mesma comunhão que eu estou tendo com Deus, Deus vai me capacitar para eu poder ajudar outro irmão. É assim que funciona a coisa. Queira tu ou não, goste tu ou não, aceite tu ou não. O problema não é meu, o problema para mim é ensinar. Que a pior tragédia dos dias de hoje é essa história de desigrejado. E a gente vê muitos aí na internet falando isso. Tu não precisa de uma igreja. A igreja não são 4 paredes. Tu pode buscar em casa. Gente, se essas pessoas soubessem o mal que elas estão fazendo, ninguém cresce sozinho. Imagina um bebezinho que nasceu. Um bebezinho que nasceu agora. Se a mãe não for lá e pegar e não colocar no peito, como que essa criança vai se alimentar? Como que essa criança vai se alimentar? Se depois, quando ela cresce um pouquinho, aquela mãe não for lá e dar na boquinha, como que ela vai se alimentar? Ninguém cresce sozinho. Ninguém desenvolve sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de todo mundo. Imagina se todo mundo fosse médico. O que a gente ia fazer quando a gente precisasse de um advogado? Ou vice-versa. É o que está escrito aqui. O que seria do olho se todo mundo fosse boca? Meus amores, é hora de crescer, é hora de amadurecer e deixar de ser egoísta, deixar de cumprir o que a Bíblia manda. O Senhor Jesus, quer ver? Vamos ler lá a oração de Jesus, lá em João, no livro de João, no versículo 17. E são vários versículos, tá, gente? Vários livros da Bíblia que falam da congregação, de nos unir. Paulo deu instrução para Timóteo, para instruir bispos, pastores, diáconos, obreiros. Para quê que Paulo orientou bispos, diáconos, pastores, obreiros, falou como que tem que ser um pregador? Timóteo, prega, não deixa que a igreja te menospreze porque tu é jovem, não, prega. Olha só, todos os argumentos. Para quê que ele mandou Timóteo pregar? Para quê? Cada pessoa que orasse em casa. Cada pessoa que lesse a Bíblia, a Torá em casa, a lei de Moisés em casa. Para que Paulo orientou Timóteo a pregar o evangelho para todo mundo? Por que Jesus disse, ide pregar o evangelho para todo mundo? Para quê? Se todo mundo pode buscar em casa sozinho. Para que ele deu orientações? O bispo, o pastor, o presbítero, o diácono tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, para organizar a igreja. Por que ele deu essa orientação? Para que bispo? Para pregar? Para que pastor para pregar? Para que diácono para organizar? Se não existe igreja, se não precisa se reunir. Pensa, meus amores, pensa. Talvez tu viveu na ignorância até agora. Tu não tinha entendimento, mas agora tu não tem mais ignorância. Agora tu tá vendo dentro da Bíblia orientações com respeito à administração, à organização da igreja. Quando Paulo falava que ia para aquela igreja se reunir no domingo, no primeiro dia da semana reunidos, no dia do Senhor. E ele fala da orientação de recolher as ofertas para levar para a igreja os santos de Jerusalém, até a orientação das ofertas. Todo aquele que se reunir no dia do Senhor já prepare a sua oferta para levar conforme propôs no seu coração. Quando? Quando se reunirem no dia do Senhor como igreja viva e orgânica, para dar e para receber. Então, a igreja viva, orgânica, não é as 4 paredes, isso é verdade, mas é a igreja que se reúne num lugar. Repito, a igreja é um grupo de pessoas pecadoras, redimidas, salvas por Cristo, unidas num lugar para adorar a Deus, para ser gratos a Deus e para dividir dons e talentos, para dar e receber, para levar outras pessoas ao crescimento e para crescer.
Gente, eu aprendo, eu me admiro com o talento das pessoas e às vezes eu olho, puxa vida, essa pessoa é tão mansa, puxa, essa pessoa é tão sábia, puxa, essa pessoa é tão guerreirona, puxa, essa pessoa sempre tem uma palavra, essa pessoa, puxa, sabe? E daí tu às vezes tu te compara, puxa, puxa, que legal, eu queria ser assim também. E aí, mas aí de repente aquela pessoa que tu diz, puxa, eu queria ser como ela olha pra ti e fala, puxa, eu queria ser como ela. Tá vendo? Um completa o outro, porque ninguém pode ser como ninguém, porque nós somos únicos. E na nossa unidade, por sermos únicos, na nossa diferença, cada um é diferente um do outro, nós recebemos um dom e um talento de Deus que juntos nos faz sermos o corpo de Cristo, funcionarmos juntos para a glória de Deus nesse mundo. Juntos a gente realmente é mais forte, não essa frase corriqueira que se fala por aí, mas juntos como igreja nos tornamos mais fortes, porque é o alicerce, é o dedinho do pé, o dedão do pé. Tira o dedão do pé para ver se tu consegue ficar de pé. Tira, arranca fora para ver se tu consegue ficar com os outros 4 de pé. Tu não fica. Tá entendendo? De repente tu acha que não, eu sou cabeça. Cabeça é só Cristo, mas tem gente que acha que é cabeça dentro do corpo de Cristo. Eu sou tal, eu sei tudo, não preciso de nada. É aquilo que eu falei, né? Ou desigrejado que não participa de igreja nenhuma e às vezes tá dentro da igreja, mas mesma coisa que não. E tem gente que acha que é tudo. Tira o dedo do pé pra ver se tu vai ficar em pé. Não fica. Qualquer coisinha que faltar no nosso organismo vai fazer falta, vai doer, vai afetar, vai nos causar dor, vai nos causar incômodo. Então, meus amores, a igreja é o corpo de Cristo e a gente não pode ser egoísta, avarento e arrogante ao ponto de dizer que a gente não precisa. Veja bem o que eu vou falar. O fato de tu ter te decepcionado numa instituição, numa seita, o fato de as igrejas serem bagunçadas ou ter alguma coisa que não te agrade, a pregação do teu pastor, porque tu queria que o teu pastor fosse assim, porque aquele obreiro, porque aquele irmão, porque aquele grupo, porque aquele jovem, aquele grupo, aquele tal, o grupo de louvor, ou a igreja que tem louvor, a igreja que não tem louvor, a igreja que canta muito, a igreja que canta pouco. De repente tem alguma coisa que não te agrade, porque tu queria que fosse diferente, sabe? O fato, enfim, de tu ter uma amargura, um ranço contra a igreja, não faz com que isso aqui seja a verdade. Não tira a responsabilidade de que a igreja existe sim, e a igreja são pessoas que se reúnem num lugar para ajudar umas às outras, para crescerem juntas, para adorar a Deus. Então, o fato de tu não crer que a igreja é preciso, que tu acha que tu não precisa, não anula, essa expressão não anula o que a Bíblia fala da igreja e que a gente tem que sim se congregar. A Bíblia fala, Paulo diz que para um pastor, um pastor ser o pastor daquela igreja, a própria igreja tem que dar o aval. A própria igreja tem que aceitar aquela pessoa. Paulo dá instrução para Timóteo. Então, para que pastor se não tem igreja? E como que a igreja vai dar o ok para aquele pastor ser o pastor? Para que essas orientações na Bíblia? Vocês estão vendo? Então, de repente, tu não sabia tudo isso, mas agora tu tá sabendo. Então, é uma obrigação nossa. Paulo falou, o autor de Hebreus disse, não deixemos de nos congregar, como muitos fazem por aí, e estão pecando. Por isso que eu digo, essas pessoas que ficam aí na internet dizendo, não, só acompanhar aqui pela internet já é o suficiente, tu já tá te alimentando, é o maior egoísmo que pode ter, tu tá aí enchendo a tua barriga na internet, só enchendo a tua barriga e não tá dando, daqui a pouco vai começar a te dar uma dor de barriga, uma dor de estômago, tu vai ficar mal. Por quê? Porque quando tu só te enche e não dá, tu passa mal, não é? Então, espiritualmente é a mesma coisa.
Goste tu ou não, creia tu ou não. O que tu pensa, o que tu acha, o que tu crê não invalida o que a Bíblia fala. A gente tem que ser honesto, ser sincero, como eu falei no início, e crer, ou eu creio no que a Bíblia fala toda ela, ou então eu não creio nada. Eu não posso só crer e concordar com aquilo que eu acho legal. Repito, se tu quiser discutir, tu vai discutir com a Bíblia, tu vai discutir com Deus, e daí tu vai quebrar a cara, tá? Se quiser continuar na ignorância, no erro, e dizendo não é bem assim, e coisa, porque não existe várias interpretações, tá? Não existe várias interpretações, existe uma só. E ela é essa aqui que eu tô falando pra vocês. Porque eu sou muito boa? Não, porque eu tô só simplesmente lendo. Vocês viram aqui? Eu li. Não deixemos de nos congregar como muitos fazem por aí. Antes, a gente tem que estar junto para ajudar os nossos irmãos a crescer em amor e em boas obras. Somos todos um corpo. Fazemos todos parte de um corpo. Uma mão, uma pé, uma boca, um ouvido, mas todos fazemos parte de um corpo só que é o cabeça. E todos trabalham juntos para uma coisa só. O que mais vocês querem? Olha o que Jesus falou lá em João, capítulo 17, ele fala assim, ele diz assim, já não estou no mundo, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, né? Jesus orando pela igreja, Olha só, quando tu não quer fazer parte de uma igreja, tu tá desprezando a oração de Jesus. Jesus orou pela igreja, ele falou, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Pai, que estes teus filhos sejam um só, unidos, uma igreja só, um corpo só, cheio de membros, cada um com a sua utilidade, cada um com o seu dom, com o seu talento, todos trabalhando juntos, um cuidando do outro, que eles sejam um só como nós somos um só, Pai. Olha a oração de Jesus. E ele fala, ele ora, e ele fala, e eu oro também por todos aqueles que vão ser agregados, todos aqueles ainda, Pai, que não fazem parte do corpo, que ainda nessa época que ele está orando, que seríamos eu e tu, que seríamos aqueles cristãos que iriam sendo agregados ao corpo, eu oro por eles também, para que eles tenham um pleno entendimento e sejam batizados no meu corpo, para que eles possam também começar a desenvolver, crescer, dar, receber. Gente, não, nada mais claro do que a palavra de Deus, né? Então tu que tá aí, que é um desigrejado, que costuma ser muito taxante, igreja não são quatro paredes, igreja sou eu, igreja é as pessoas, igreja, eu não preciso ir na igreja para buscar Deus. Para com isso. Às vezes tu tá dentro da igreja e fala, não, eu não vou me envolver com nada, não quero, não coloco o teu dom e o teu talento, nem sabe o dom e o talento que tu tem, porque tu é tão egoísta dentro de si, por isso que eu duvido no novo nascimento dessas pessoas, mas não sabe nem o dom que tem, não desenvolve. Então, para com isso, abandona esse pecado de egoísmo, abandona esse perigo de ficar sozinho, achando que tu pode crescer sozinho. Sem contar participar da ceia do Senhor, participar da Santa Ceia de Cristo. Tu não pode participar da Santa Ceia em casa sozinho. Quando Cristo reuniu os discípulos, a gente vai fazer um estudo mais na frente sobre a Santa Ceia, Cristo estava reunido com a igreja. Vocês viram, Jesus nunca andava sozinho. Jesus estava sempre andando com os discípulos e com os seguidores dele. Ele só se retirava para orar no momento de comunhão dele, que todos nós temos que ter como filhos. Lembre-se, comunhão privada. Mas depois Jesus sempre estava no meio do povo, no meio dos discípulos. Ele sempre ia, vem. Às vezes não eram todos, mas pelo menos ele chamava Tiago, Pedro, João, vem, vamos comigo. Às vezes era todos, às vezes era a multidão, era os 70. Jesus nunca andava sozinho. E no dia da ceia, da Páscoa, antes da morte dele, ele se reuniu com os discípulos para participar
do corpo e do sangue dele, da última ceia, para nos deixar a orientação de que devemos participar em comunhão, em igreja, do corpo e do sangue dele, para fazer memória dele, memória da morte, da cruz dele em nosso favor. Como que tu vai participar? Jesus não participou da ceia sozinho, ele participou com a igreja dele, com os discípulos dele. E daí tu tá em casa, tu acha que na internet, tal, tu acha que tu tá fazendo uma grande coisa, não é assim. Tá errado. E é a Bíblia que diz que tá errado. Então, para de pensar dessa maneira egoísta, dessa maneira tão errada. Nós somos o corpo de Cristo, precisamos estar juntos. Claro, há exceções, né? A gente viveu o caso da pandemia, um caso de calamidade pública, nacional, mundial, global, tudo fechado. Claro que daí não tem o que tu fazer. E claro que daí então tu tem que estar em casa e procurar na internet, né? Assistir um culto online e tal, ali. Tudo bem. Mas agora, se não tem problema público, se não tem calamidade pública, tu vai ficar em casa porque tu diz que é suficiente? Tá errado. Outro caso, às vezes é uma pessoa doente, uma pessoa que não pode ir na igreja, né? A pessoa que não tem uma perna, a pessoa que não tem um familiar para ajudar, a pessoa que tá acamada, ela não pode ir na igreja. Aí a igreja vai até ela, né? Aí os irmãos vão fazer visita, vão estar lá, passar lá um dia com ela, tal. Nesses casos, que são poucos casos, raros os casos, tudo bem, a pessoa não pode ir, mas aí a igreja, o outro grupo vai até ela. Ela não pode ir até aquele lugar onde eles vão se reunir, mas a igreja vai 1, 2, 3 irmãos, vai lá fazer uma oração, meditar na Bíblia, dar uma palavra, enfim, participar da ceia. Aí tudo bem, há casos e casos, mas a gente que tá aí, tem saúde, tem tudo, tem a possibilidade, tem uma igreja bíblica para frequentar e não vai. Então, aí tem um problema sério, tem um problema muito sério, tá? Então, aí tu pode me perguntar assim, mas olha só, eu saí de uma igreja, de uma instituição que era uma seita, eu descobri que lá não pregava o verdadeiro evangelho, que lá essas igrejas desorganizadas, bagunçadas, que não pregam a verdade. E só um detalhe aqui, tá, gente? Nenhuma igreja é perfeita, tá? Nenhuma igreja é perfeita. Se o dia que tu encontrar uma igreja perfeita, tu vai estragar ela, tá? Se tu disser assim, eu quero uma igreja perfeita, e tu diz, essa igreja é perfeita, então tu vai lá, tu vai estragar ela. Porque ninguém é perfeito, tá? Somos um grupo de pessoas redimidas, pecadores, com a natureza pecaminosa, que lutamos todos os dias contra o nosso pecado, e por isso a gente precisa às vezes da ajuda de um irmão para nos ajudar. Somos um grupo de pessoas que somos cheias de falhas e defeitos, mas que nunca vamos fazer tudo perfeitamente, mas vamos sim buscar fazer tudo sinceramente, da melhor maneira para agradar a Deus. Então não espera a igreja perfeita. Mas claro, essa igreja ela tem que ser bíblica. Mas por mais bíblica que ela seja, ela nunca vai ser perfeita. Sempre vai ter suas discórdias, suas coisinhas, aquele irmão mais débil, aquele irmão mais fraco, aquele fofoqueirinho. Sempre vai ter. Mas por isso, Deus conta com cada um com seu dom, com seu talento, pra gente cuidar um dos outros, disciplina, ajudar, orientar, aconselhar. Tá vendo? De repente tu tem o dom de aconselhar aquele fofoqueiro lá da igreja que só fica fazendo fofoca. De repente tu tá aí escondendo teu dom, tu podia estar lá aconselhando ele. Tá vendo? Todo mundo precisa de todo mundo. Mas aí tu me diz assim, mas eu saí de uma seita, de uma instituição que não pregava o evangelho. E aqui na minha cidade, e eu não acho uma igreja bíblica. O que eu faço? Como que eu sei que é uma igreja bíblica? Por isso que eu não tô indo a igreja nenhuma. Eu fico na internet procurando, ou vendo na internet. Porque se é pra mim ir naquela igreja lá, que não prega o evangelho, então não adianta. Tudo bem, aí tem razão. Mas vamos lá. Se tu tá numa cidade que não tem uma igreja bíblica, uma igreja reformada, o
que é uma igreja bíblica reformada? A igreja que prega só a Bíblia, tá? Não existe evangelho da prosperidade, cura, libertação, a tua vida melhor aqui, oração de poder, a irmã vai revelar, a irmã vai profetizar, vai vir o irmão profetizar, vai vir o irmão revelar, cair pelo poder de Deus, aquela pulaçada, aquela coisa arada toda, que é totalmente contrário do que a Bíblia ensina. Na tua cidade só tem igreja assim, ou seita, ou igreja que de uma forma ou de outra não é bíblica. Daí tu fala, o que eu vou fazer? Não tem uma igreja. Aí tudo bem, é melhor tu não ir mesmo. Nesse caso é melhor tu não ir. Por quê? Porque tu não vai lá para receber lixo, para receber veneno, para receber falso evangelho. Mas o que tu pode fazer? Porque às vezes na tua cidade não tem, às vezes tem, tá? Às vezes tem uma única, que às vezes não é aquela igreja assim que tu fala, puxa, não me acostumo muito, não gosto muito, mas é uma igreja que prega o evangelho. Vai lá e começa a te dedicar, a botar o teu talento pra fora lá e ajudar. Para de criticar. Para de ficar apontando dedo pro pastor, pro obreiro, para aquele membro, alguma coisa. Vai lá e faz alguma coisa útil para ajudar. Tu não é igreja, tu não é nascido de Deus. Vai lá, coloca o teu grãozinho de areia lá. E para de criticar. A igreja perfeita nunca vai ter. Às vezes tem, na tua cidade tem, ainda que seja uma. Vai lá e faz a diferença. Vai lá te alimentar e ajudar a alimentar os outros. Tu não é igreja. Mas aí tem aquele lugar que realmente não tem nenhuma igreja, não tem, só tem seita ou igreja que não é bíblica. Então, aí tu diz assim, o que eu faço? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ouvir, procurar na internet realmente um estudo bíblico, tu vai procurar uma igreja bíblica, participar daquela reunião, daquele culto, daquela igreja bíblica, mas tu vai procurar dentro na tua cidade pessoas que estão na mesma situação que tu. Porque pode ter certeza, assim como tu tá procurando uma igreja bíblica e não acha, tem outras pessoas que também estão procurando uma igreja bíblica e não acha. Então procura, ora, pede para Deus colocar no teu caminho. Ou tu já conhece, de repente, um familiar teu. Às vezes é tu e teu marido, tu e um filho, tu e uma irmã, tu e um tio, não importa. Começa uma igreja na tua casa. Lembrem-se, realmente a igreja não é as 4 paredes, naquele endereço fixo. É preciso ter um lugar, 4 paredes e um endereço fixo para a gente se reunir. Mas então começa tu, essas 4 paredes num lugar fixo. Começa a tua igreja, na tua casa, no teu vizinho, no teu familiar que tem um espaço. Começa tu com mais 1, com mais 2. Forma a tua igreja. Mas é preciso tu se reunir com alguém para compartilhar, para dar e para receber. Senão, tu não faz parte do corpo de Cristo. Não existe eu dizer que eu sou parte do corpo de Cristo, digamos. Eu sou nascido de Deus, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou o braço e esse braço está longe do todo o corpo. Não, ó, eu vou ficar aqui na minha casa sozinho, arranco o braço, fico aqui sozinho e vai todo o corpo. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, existe várias possibilidades para ti. A única coisa que não existe é desculpa para ti não frequentar uma igreja, um local aonde tu vai se reunir com outros filhos de Deus que eram pecadores e foram redimidos pela graça de Deus. Tá dando para entender? Então, meus amores, a gente vai parar por aqui. E deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, já li todos os versículos que eu tinha que ler. E é isso aí, meus amores. Talvez tu tá com raiva, mas o nosso papel aqui é ensinar a verdade, né? Então tá aí várias opções, várias ideias para vocês, até inclusive para aquele lugar que não tem uma igreja. Começa a igreja na tua casa. Chama lá 1 ou 2 que pensam como tu, que tem uma fé reformada, do evangelho reformado, e começa na tua casa. E não procure uma igreja perfeita, porque tu nunca vai encontrar.
Nunca tu vai encontrar uma igreja perfeita. Sempre vai ter uma igreja, a igreja sempre vai ter um problema, sempre vai ter aquele órgão doente. Mas se tu fizer o teu papel, tu pode ajudar a curar aquele órgão doente. Não é para isso que a gente tá? Para nos exortar, para nos corrigir, para nos cuidar uns aos outros? Então, se tu não tem esse entendimento e não tem vontade de fazer isso, eu te aconselho a te avaliar, a rever o teu novo nascimento. Tá bom, meus amores? Eu só peço a Deus e ao Espírito Santo que Ele convença vocês dessas verdades, porque isso é muito importante, gente. Cuidado com essas pessoas na internet que ficam falando que tu não precisa de igreja, que tu pode buscar em casa sozinho. Cuidado, saiba diferenciar comunhão com Deus de igreja. Comunhão com Deus é tu sozinho. Agora, comunhão com a igreja, tu precisa estar envolvido com a igreja para poder compartilhar o dom que Deus te deu, tá bom? Deus vai te cobrar. O que tu tá fazendo com o teu dom aí trancado, trancafiado dentro de casa? Então, meus amores, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.